O Senhor Jesus Cristo disse: quem crê nele, ou seja, no Filho de Deus, nele mesmo, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18. Você já está sob condenação se não crê no único caminho para o céu, para a sua salvação e para o céu, e através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que ele derramou na cruz do Calvário. Aproveite esta oportunidade para ver sua necessidade como pecador, pois são seus pecados, os seus próprios pecados, que o coloca sobre a condenação de uma sentença de morte eterna, que será aplicada no momento em que você deixar esta vida e pisar na eternidade. Sua vida não vai terminar na sepultura. Se você estivesse no corredor da morte neste exato momento e fosse avisado de que o governador pode e quer perdoá-lo, você recusaria? Você diria: eu não preciso ser perdoado? Certamente que não. Essa não seria uma atitude sadia, de sã juízo? No entanto, é exatamente isso que você está fazendo, se não recorrer à única autoridade que pode e quer perdoá-lo de sua sentença de morte eterna. É somente o sangue de Cristo que pode purificar seus pecados. Mas você pode perguntar: por que o sangue no assunto dos meus pecados e minha salvação? Por que isto é importante? Levítico capítulo 17, versículo 11, lá no Antigo Testamento, nos diz que a vida da carne está no sangue. Se você negasse o sangue a uma parte de seu corpo, como um braço, ele murcharia e morreria. Por quê? A vida da sua carne está em seu sangue. Agora, se você contraísse uma doença sanguínea fatal e precisasse de uma transfusão de sangue para viver, posso lhe dizer que os médicos não estariam transferindo sangue para você que já estava ou estava aflito com a mesma doença, estivesse transferindo um sangue de outra pessoa que estivesse com a mesma doença que você tem em seu sangue. O único sangue aceitável seria o sangue livre de doenças. Sua doença espiritual são os seus pecados e sua sentença é a morte eterna. A vida eterna, que você tanto necessita hoje, pode ser encontrada no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou seja, na morte dele, no sacrifício dele. Porque seu sangue é o único sangue que pode limpar, purificar sua alma de todos os pecados cometidos. Quando Deus perdoa um pecador que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, baseado no sangue que ele derramou da cruz, Deus garante que jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, aonde há perdão destes pecados, não há mais necessidade de repetir sacrifício pelo pecado. Isso está em Hebreus capítulo 10, versículos 17 e 18. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que o Senhor Jesus Cristo foi tentado em tudo como nós, mas sem ter uma natureza pecaminosa. E em 1 João capítulo 3, versículo 5, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. É o sangue do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, totalmente homem, mas totalmente Deus, que nos purifica de todo o pecado. Como um homem perfeito, ele derramou seu sangue vivificante, que todo e qualquer pecador doente pelo pecado precisa para o perdão eterno. Assim como a vida de toda a carne está no sangue, também a vida que está no Deus eterno é a vida eterna para todos os que creem em seu precioso nome. O Senhor Jesus disse uma certa vez: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essas palavras do Senhor Jesus estão registradas em João capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Portanto, para você ser salvo, é necessário você recorrer ao único remédio que Deus oferece para a sua salvação, para o perdão dos seus pecados. E Deus oferece o seu Filho, a morte do seu Filho. Era necessário que para Deus ficar de uma maneira satisfeito com a sua justiça atendida, foi necessário a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Lá na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, Deus estava no assunto da obra da cruz. Não era simplesmente um homem bom morrendo por outros pecadores, lá no meio entre dois malfeitores, mas era o seu próprio Filho, sem deixar de ser Deus e ao mesmo tempo um homem sem pecado. O apóstolo Pedro diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro e que o justo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. O profeta Isaías diz, no capítulo 53, que ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O mesmo profeta Isaías disse que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Portanto, a morte de Cristo na cruz não foi um mártire, não foi um exemplo para seguirmos, mas foi uma morte de substituição, ou seja, ele sofreu no nosso lugar. Ele pagou o preço para a nossa salvação. No mesmo versículo que diz que o salário do pecado é a morte eterna, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Para você ser salvo, você precisa crer, receber o Salvador dos pecadores. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está buscando a salvação em lugar e pessoa errada. Nem você mesmo pode resolver o assunto da sua salvação, nem o seu pastor, o padre, o missionário, o batismo, o dízimo, a oração, o jejum, a Bíblia, a crisma. O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. O Senhor Jesus Cristo disse para todos aqueles que creem nele como Salvador, ele disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 28 e 29.